Bem-vindos! Hoje a gente mergulha num filme, olha, impactante, Django Livre, do Tarantino, mas vamos fazer isso por uma lente bem específica, a do livro As 48 Leis do Poder. A nossa base aqui é uma análise bem interessante chamada Django Livre, Astúcia e Poder contra a Opressão. Ela faz essa ponte, sabe, entre a jornada do Django de escravizado a homem livre e as táticas de poder que o Robert Greene descreve. Então nossa missão aqui é tentar entender como o Django, talvez por instinto, né, ou por pura inteligência de sobrevivência, acaba usando princípios de poder, de manipulação, até de reinvenção, para conseguir navegar e desafiar a brutalidade da escravidão ali no sul dos Estados Unidos, um pouco antes da Guerra Civil. É quase como se a astúcia virasse a arma principal dele contra toda aquela opressão. E é bom a gente situar rapidinho a história, né? Para quem talvez não lembre de tudo, a gente está no sul dos Estados Unidos, ali por volta de 1858, 2 anos antes da Guerra Civil. Escravidão rolando solta e os personagens centrais, bom, temos o Django, que é resgatado, o Dr. King Schultz, que é um dentista alemão que virou caçador de recompensas, meio mentor dele, o Calvin Candie, que é o dono cruel da fazenda Candyland, e a Brunhilda, esposa do Django, que está lá escravizada pelo Candie. E essa análise que a gente está usando argumenta justamente isso. O filme não é só sobre vingança, sabe? É sobre usar o poder de forma estratégica, mesmo começando do zero, sem poder nenhum aparente. Certo. Então vamos começar a desembrulhar isso. A jornada do Django para a liberdade começa, na verdade, com a ajuda do Dr. Schultz, né? E a análise já conecta isso direto com a Lei 13 do Greene, que diz basicamente, ao pedir ajuda, apele ao egoísmo das pessoas, jamais à sua misericórdia ou gratidão. Ou seja, as pessoas agem mais quando tem algo a ganhar, certo? Exatamente. E a interação inicial dele, segundo essa fonte, é um exemplo perfeito disso. O Schultz não liberta o Django por pura bondade. Ele precisa do Django, especificamente porque só o Django consegue identificar os irmãos Brittle, que são os alvos do Schultz. Uhum. É uma relação de utilidade mútua desde o começo. A análise bate muito nessa tecla. Não é idealismo, é pragmatismo puro ali. Exato. E essa leitura que a fonte faz é bem alinhada com o Greene mesmo. Ela sugere que, em situações extremas assim, sobreviver e avançar depende muito mais de entender e usar o que os outros precisam do que ficar esperando com paixão, né? Vínculos baseados em utilidade mútua podem ser, olha, incrivelmente fortes. Justamente porque não depende de sentimento. Os dois ganham algo claro ali. Schultz pega os alvos dele, Django ganha a liberdade e um aliado. A análise vê a força dessa aliança inicial justamente nesse interesse mútuo. Interessante isso, essa base utilitária. Essa relação inicial, bom, segundo a análise, é só o começo, né? O catalisador para uma transformação bem maior no Django. Como é que ele começa a mudar a partir daí? Sim, a mudança é visível, progressiva, e a análise conecta isso a outra lei, a 34. Haja como um rei para ser tratado como um. O ponto aqui é que a forma como os outros nos veem é muito moldada por como a gente se apresenta, né? Se você projeta poder, confiança, mesmo que sua posição oficial não seja essa, a tendência é ser tratado com mais respeito. E a gente vê isso muito claro no filme. O Django abandona aquela postura curvada, o olhar baixo do escravizado. Ele aprende a tirar, a ler, a se portar de outro jeito. E a roupa, não dá para esquecer da roupa. A roupa é fundamental. Aquele traje azul de criado que ele escolhe usar, mesmo já sendo livre, aquilo é uma afirmação visual, né? A análise interpreta isso não só como mudança de aparência, mas como uma apropriação calculada de símbolos de status. E isso afeta como os outros veem ele. Afeta profundamente. Ao adotar essa nova persona, com a roupa, a postura, a confiança, o Django desafia todas as expectativas e os estereótipos racistas da época. Ele não se encaixa mais na caixinha do escravo fugido ou do negro submisso. Ele vira uma figura ambígua, sabe? Até meio imponente. Isso confunde e intimida muitos brancos que ele encontra pelo caminho. A análise diz que essa recriação visual e comportamental é em si
um ato de poder. Ele não está só agindo diferente, ele está forçando os outros a repensar quem ele é e como devem tratar ele. Ele subverte a hierarquia visual daquela sociedade. Essa subversão fica ainda mais clara quando eles chegam em Candyland, né? Na plantação do Kelvin Candy, com aquele plano todo para resgatar a Brunhilda. Ali é o auge da estratégia deles. E a análise destaca outra lei aqui, a 21. Qual era mesmo a 21? Pareça mais bobo do que o seu alvo, finja ser tolo. A ideia é fazer o adversário te subestimar, baixar a guarda. Exatamente. E eles montam toda uma fachada, né? O Schultz e o Django se apresentam como compradores excêntricos de lutadores de mandingo e aquela coisa bárbara que o Candy curtia. Fingem ter grana e interesse nesse esporte. Mas o objetivo real, que é achar e libertar a Brunhilda, fica totalmente escondido ali. A análise aponta que eles exploram direto a vaidade e a arrogância do Candy. É quase um manual de como usar a Lei 21. E como essa exploração da vaidade funciona na prática ali, segundo a análise? Como eles manipulam ele? Bom, o Candy adora se sentir superior, né? Exibir a riqueza, o poder, aquele suposto conhecimento dele, tipo a frenologia que ele usa de forma bizarra. O Schultz e o Django alimentam esse ego. Fazem perguntas, mostram um falso fascínio, deixam o Candy ser o centro das atenções, o mestre da situação. A análise ressalta que essa dissimulação funciona porque o Candy está cego pela própria arrogância. Ele está tão convencido do controle que tem que não percebe a manipulação. Ele subestima os dois, então. Totalmente. Ele subestima a inteligência e a determinação deles. Vê o Schultz como um alemão excêntrico e o Django como, sei lá, um negro de estimação. Essa dissimulação calculada dá a eles a vantagem crucial sobre a força bruta e a ostentação vazia do Candy. Fingir ser menos do que são permite que eles operem ali debaixo do nariz dele. É uma estratégia muito bem montada. Mas a análise também olha para o outro lado, né? Os erros do próprio Calvin Candy vistos por essa ótica das leis do poder. Ele parece quebrar várias delas. Sim, a análise usa ele como um contra-exemplo perfeito. Uma lei que o Candy ignora totalmente é a Lei 3, oculte suas intenções. O princípio é manter os outros na dúvida sobre seus objetivos reais, né? Candy faz o oposto. A brutalidade dele, o racismo, a vaidade, tá tudo na cara. Ele não esconde a crueldade, ele faz questão de exibir. Isso torna ele transparente e, portanto, previsível para quem sabe ler as entrelinhas, como o Schultz. Essa transparência da crueldade dele é quase um show, né? A análise explora como isso, na verdade, torna ele mais fraco. Exatamente. Essa exibição constante de poder e crueldade pode até intimidar alguns, mas também revela as motivações e até as inseguranças dele. E o mais grave ainda, segundo a análise, é a violação da Lei 47. Qual é a 47? Não vá além do alvo que estabeleceu, na vitória, aprenda a parar. Essa lei alerta contra o excesso de confiança, sabe? Contra querer mais do que o necessário depois que você já atingiu um objetivo. E o Candy comete esse erro de forma fatal. Quando o Stephen, o escravo fiel dele, desmascara o plano do Django e do Schultz, o Candy já tinha ganhado. Ele podia vender a Brunhilda pelo preço absurdo que ele pediu e pronto, vitória na mão. Mas ele não para ali, né? Não para. Em vez de fechar o negócio e consolidar a vitória, ele decide humilhar o Schultz. Exige aquele aperto de mão como símbolo de submissão total. A arrogância dele, a necessidade de dominar completamente, impede ele de reconhecer a hora de parar. Ele ultrapassa o limite, escala a tensão sem necessidade nenhuma. E essa incapacidade de controlar o próprio ego leva direto para o confronto violento que mata ele e o Schultz. A análise pinta ele como um exemplo trágico de como a arrogância e a falta de autocontrole destroem o poder, mesmo quando você está em vantagem. É verdade. A morte do Schultz é um momento brutal. O Django fica sozinho, é capturado, mas ele consegue escapar e volta. E aí a análise aponta para outra lei sendo aplicada de forma implacável. Sim, a Lei 15. Aniquile totalmente o inimigo. A lógica dessa lei é dura, mas direta. Inimigos deixados vivos, mesmo fracos, podem se recuperar e voltar para se vingar.
Para garantir uma vitória que dure, você tem que eliminar a ameaça pela raiz. E a ação final do Django em Candyland é exatamente isso. Ele não só mata os capatazes que sobraram e a irmã do Candy, mas ele literalmente explode a Casa Grande, o símbolo máximo daquele poder opressor. Não tem piedade, não tem hesitação ali. A análise interpreta isso não como simples crueldade, mas como um ato estratégico, calculado. Correto. Dentro da lógica das leis do poder que a análise está aplicando, essa destruição total é a única forma de garantir que a ameaça seja neutralizada de vez. Deixar sobreviventes ou a estrutura de poder intacta seria um risco. Ao destruir Candyland e eliminar os opressores, o Django não está só se vingando, ele está estrategicamente consolidando a liberdade dele e garantindo que aquele lugar específico de opressão não possa mais ameaçar ele ou a Brunhilda. É a aplicação fria, eficaz, da lei para assegurar a própria sobrevivência e a vitória final. E essa capacidade de agir assim, de forma tão decisiva, estratégica, mesmo depois de tudo que ele passou, se conecta com outra lei fundamental que a análise ressalta muito, a Lei 25, Recrisse. O que essa lei significa para o Django? A Lei 25 fala sobre não aceitar os papéis ou as identidades que a sociedade ou os outros tentam impor a você. É sobre forjar ativamente a sua própria identidade, sabe? Se reinventar conforme as circunstâncias e os seus objetivos. É ser o dono da sua própria imagem. E a análise argumenta que o Django faz isso de forma brilhante ao longo do filme todo. Dá para traçar essa linha de recriação que a análise propõe, né? Ele começa como propriedade, um homem sem sobrenome, acorrentado. Depois vira aprendiz do Schultz, um caçador de recompensas, ganha habilidades, um nome, Django Freeman, Django livre e confiança. Lá em Candyland, ele interpreta o papel de um valé exótico, conhecedor de lutas, e no final, ele emerge como esse vingador implacável libertador. Exato. Essa capacidade de adaptação e reinvenção constante é crucial. A análise defende que é isso que permite ao Django não só sobreviver, mas efetivamente conquistar poder e agência no mundo que foi projetado para negar tudo isso a ele. Ele não aceita identidade de vítima ou de propriedade. A cada etapa, ele constrói uma nova persona que serve a ele estrategicamente. E culmina nessa figura quase mítica do herói que cavalga para longe livre com a esposa, depois de ter destruído seus opressores. É a autotransformação como uma maior ferramenta de poder. Essa leitura estratégica é fascinante, realmente. Mas a análise também traz uma camada a mais de complexidade, né? Ela reconhece que reduzir tudo a um jogo frio de poder talvez não conte a história toda do Django. Antes de aplicar só as 48 leis. Embora a astúcia, a dissimulação, a violência calculada sejam ferramentas indispensáveis para o Django conseguir navegar e destruir aquele sistema opressor. O filme e a análise concorda com isso. Baseia tudo isso em algo mais profundo. Que seria o que exatamente? Seria a busca por justiça, por dignidade e, olha, fundamentalmente, pelo amor. A força que move toda a jornada do Django, o que faz ele arriscar tudo várias vezes, é o desejo de resgatar a Brunhilda. Essa motivação vai além do cálculo estratégico frio que o Greene às vezes parece defender. A análise sugere que existe um propósito ético, ou pelo menos emocional, que guia o uso dessas ferramentas de poder. Não é só estratégia pela estratégia. Entendi. Então a análise está dizendo que as táticas de poder funcionam, sim, mas elas precisam de um propósito maior para não virarem só tirania, como no caso do Candy. É uma interpretação forte que a análise oferece. Ela mostra como as estratégias de poder podem ser usadas para libertação e para vingança contra a injustiça. Mas, ao colocar o Django lado a lado com o Candy, ela também sugere que o poder sem um propósito humano, seja amor, justiça, liberdade, acaba sendo vazio, autodestrutivo. Vira só outra forma de opressão. O Candy tem poder, mas usa para crueldade e vaidade. O Django aprende a usar o poder, mas, segundo essa leitura, ele faz isso em nome de algo maior. Isso faz toda a diferença. Isso adiciona uma camada bem humana a essa leitura tão estratégica. Bom, então, resumindo um pouco a nossa exploração de hoje, a gente viu como essa análise Django livre, astúcia e poder contra a opressão, lê o filme do Tarantino quase como um estudo de caso, um estudo da aplicação das leis do poder numa luta extrema contra a opressão.
O Django sobe na vida usando táticas que lembram muito as do Green. A aliança pragmática com o Schultz, baseada no interesse, Lei 13, a reinvenção da própria imagem para impor respeito, Lei 34, a dissimulação para enganar o inimigo em Candyland, Lei 21, a destruição total dos opressores para garantir a vitória, Lei 15, e essa capacidade constante de se recriar, Lei 25. E a análise deixa bem claro como a astúcia e a estratégia podem sim superar a força bruta e a arrogância. O Django e o Schultz, que começam com menos poder oficial, conseguem desestabilizar e, no fim, destruir o império do Candy, usando inteligência, dissimulação e conhecimento da natureza humana, exatamente o tipo de tática que o Greene descreve no livro. Mas, como a gente acabou de discutir, a análise também lembra que dominar essas táticas não é tudo. O que realmente diferencia o Django, nessa leitura, é o propósito por trás das ações dele. Exatamente. O ponto final que a análise levanta é esse. Embora ser mestre nas estratégias de poder seja crucial para a vitória do Django, é o objetivo dele libertar a Brunhilda, alcançar a dignidade que dá significado e talvez até legitimidade ao uso que ele faz do poder. Ele não busca o poder pelo poder, como o Candy parece fazer. Ele usa as ferramentas que tem à disposição, inclusive as mais duras, mas em nome da liberdade e do amor. Esse contraste entre o poder com propósito e a tirania vazia é central para a interpretação que a fonte traz. Isso nos deixa com uma reflexão final interessante que a análise meio que sugere nas entrelinhas. Se a astúcia, a manipulação, a estratégia são ferramentas tão potentes contra a opressão, como a jornada do Django mostra, o que acontece quando essas mesmas ferramentas são usadas sem uma bússola moral, sem um propósito humano que as justifique? A linha entre usar o poder para libertar e usar o poder para oprimir, como a gente vê na comparação entre o Django e o Candy, talvez seja definida não pelas táticas em si, mas pelos valores e objetivos de quem está usando essas táticas. Fica aí a pergunta, né? O poder corrompe ou ele só revela o que já estava ali dentro da pessoa? É algo para a gente pensar.